Gurizada, o negócio é o seguinte, neste vídeo eu me proponho a escalar a seleção dos melhores jogadores da história do Internacional, exclusivamente com atletas formados na base do clube e o treinador. Eu já vou apontar os meus critérios e o time. Antes eu te convido para que você venha para cá, se inscrever no canal do Meneghetti, se inscreve aí no canal do Menegas, dá o teu like, ativa as notificações, joinha e vem pra cá. Feitoria, mas te inscreve agora, meu. Dá essa moral aí, vem pra cá conversar sobre futebol, divergir de forma saudável. O importante é você estar aqui comigo, opinião, análise e muita informação. E eu adoro fazer esse tipo de vídeo de seleção dos melhores, isso, estrangeiros, sempre dá debate, gera algum desconforto, alguma incomodação, mas faz parte. Eu gosto muito desse tipo de brincadeira. Tem gente que, não dá para comparar jogadores de épocas diferentes. Isso é bobagem. O futebol é entretenimento. A gente tem que se divertir com o futebol. E a divergência saudável é ótima. Feito. Mas te inscreve no meu canal, meu. Dá essa moral, não deixa para depois. Vai lá, ó. Te inscreve e vamos seguir falando sobre futebol. Olha só. Critério. Passar pela base do Internacional. Preferencialmente ser formado na base. É claro que o que vale é a bola do cara. Mas dois jogadores de futebol semelhante iguais. Um jogou no Inter 5, 6 anos. O outro teve uma passagem rápida pelo Inter. Em compensação, uma carreira maravilhosa, exitosa, seleção brasileira, títulos internacionais. Eu vou ficar com esse segundo. Por quê? Porque eu quero justamente tentar mostrar para você a qualidade dos jogadores que passaram pela base do Internacional. Então este é o foco aqui nesse vídeo. Né? Então vale a bola do cara acima de tudo, mas o cara não precisa ter vencido, ter tido grandes conquistas no Internacional. Se ele foi exitoso fora, tá valendo também. Vamos lá então, e você vai ver pelas minhas primeiras escolhas já o que tá valendo e qual é o meu principal critério. Goleiro, Cláudio Taffarel. Mas não ganhou nada no Inter, Meneghetti. É verdade. 2 vice-campeonatos brasileiros, o de 87 e o de 88, lembram? Aquele que terminou em fevereiro de 89, o Inter perdeu o título para o Bahia, em 87 perdeu o título para o Flamengo. Taffarel foi importante. Aqueles 2 times não eram times à altura de um vice-campeonato brasileiro. O Inter chegou lá, quase ganhou o título e o Taffarel foi o protagonista. No Grenal do século, que foi a semifinal do Brasileiro que terminou em 89, no segundo jogo, especialmente no Beira-Rio, ele foi magnífico. Ele fez defesas exuberantes. O Grêmio sai ganhando o jogo de 1-0, o Taffarel pega 2 ou 3 lances, o Grêmio poderia ali definir o jogo. Depois o Inter vira e vai à final e participa, inclusive, da Libertadores do ano seguinte. Disputa com o Alisson, né? Eu fiquei ali olhando o Alisson. O Alisson tem uma passagem meteórica pelo Internacional, campeão gaúcho em 2015, semifinalista da Libertadores, hoje brilha no Liverpool, depois de passar pela Roma. Mas o Taffarel, gente, ele é o maior goleiro da história da seleção brasileira. 3 Copas do Mundo. Campeão em 94 e vice em 98. Jogou também a Copa de 90, o Brasil do Lazzaroni não foi bem, caiu nas oitavas para a Argentina. O Taffarel é o maior goleiro da história da seleção brasileira. E aonde ele foi mundo afora, jogou no futebol italiano, ele carrega sempre o nome do Inter. Uma carreira maior que a do Alisson, que está aí agora despontando no cenário internacional. O Alisson poderá ser maior que o Taffarel? Poderá um dia. Mas o Taffarel é um campeão do mundo como protagonista, pegando o pênalti na final contra a Itália. Portanto, Taffarel. Lateral direito, Cláudio Duarte. Jogou naquele time dos anos 70, carreira abreviada por lesão grave no joelho em 77. Em 76, no ano do bicampeonato contra o Corinthians, jogou demais. Comparei ele com o Luiz Carlos Vinck, um lateral direito de seleção brasileira. Mas o Cláudio tinha algo que eu gostava para lateral, ele tem vigor, ele tem porte de lateral, né? Uma liderança, um jogador também que foi líder, tanto é que depois virou um treinador muito vencedor e muito competente na dupla Granal, portanto, Cláudio Duarte. Zagueiros, minha dupla de zaga, Aloísio e Mauro Galvão. O Aloísio jogou no Inter de 82 a 88, tricampeão gaúcho. E aí ele vai vendido para o Barcelona, que na época já era um timaço. Então, é um baita zagueiro. E o Mauro Galvão, aos 17 anos, campeão brasileiro invicto com a camisa do Internacional, em 1979. Olhem a trajetória, vai para fora depois, brilha em outros clubes do Brasil e em 2001, quase um quarentão, campeão brasileiro, Copa do Brasil, né? É o torneio, com o Grêmio treinado pelo Tite e jogando bem. Então o Mauro Galvão
Campeão nacional com os dois, brasileiro com o Inter, Copa do Brasil com o Grêmio, passagem exitosa pelo Inter, campeão brasileiro invicto. O Pinga poderia aparecer na zaga? Poderia. Campeão da Copa do Brasil com o Inter em 92, fez a zaga com o Célio Silva, outro bom zagueiro, mas esse não foi formado no Inter. O Pinga poderia aparecer. Chegou na seleção brasileira, mas a minha escolha, Aloysio e Mauro Galvão. Lateral esquerdo, Branco. Passagem muito rápida pelo Inter, formado na base colorada, vai despontar depois do Fluminense, campeão em 94, titular, né? Entrou no lugar do Leonardo. Leonardo foi expulso contra os Estados Unidos, depois o Branco entra, protagonista da classificação sobre a Holanda, faz uma boa Copa do Mundo, brilhou o Branco o mundo afora, Fluminense principalmente, um baita lateral esquerdo, volta para o Inter já no final da carreira, volta para o Internacional, mas um grande jogador, portanto o Branco, mais pela biografia fora, mas formado na base do Inter. O meio campo, bom, esse é fácil, né? Já vou no meio campo direto, né? Batista, Falcão, Jair e Carpegiani. É difícil de achar um meio campo que jogue mais que esse, hein? Batista, Falcão, Jair e Carpegiani. Não jogaram juntos no Inter os quatro. Não jogaram, porque no primeiro título o Inter tinha Caçapava, Falcão e Carpegiani. E o Carpegiani sai do Internacional depois, e aí depois o Inter fica com Caçapava, Batista, Falcão e Jair, para ganhar brasileiro de 76 e brasileiro invicto em 79. O Batista, protagonista em conquistas, 76, com um gol na semifinal, gol de empate contra o Atlético Mineiro, depois vai para o Grêmio já nos anos 80, em 82, é um baita volante. Falcão, tricampeão brasileiro, participou ativamente dos 3 títulos, aliás, dos 4, o único que jogou os 3, vendido para Roma, mundialista, joga Copa do Mundo, 82 e 86. Falcão, o maior jogador da história do Internacional. Jair, protagonista especialmente em 79. Em 79 o Jair fez um baita campeonato brasileiro, em 76 já estava no grupo, mas em 79 ele desponta. O Jair ganha com o Peñarol uma Libertadores da América e uma Copa Intercontinental, equivalente ao Mundial que se tem hoje. O Jair foi um baita meia, jogador moderno, à frente do seu tempo, jogava demais. O Príncipe Jajá jogou demais. E o Carpegiani é um dos maiores talentos formados no Internacional, campeão brasileiro em 75. O Carpegiani jogou muito, formado no Inter nos anos 70, ganhou o Campeonato Gaúcho, que na época tinha um outro tipo de valorização. O Carpegiani jogava demais, gente, jogava demais. E em 75 teve uma participação ativa naquele time. A atuação dele contra o Fluminense no Rio de Janeiro, do Carpegiani, foi na semifinal em 75, antes de pegar o Cruzeiro. Meu Deus, comeu a bola. Meio campo, Batista, Falcão, Jair e Carpegiani. 4 jogadores. O ataque com 2. Só no meio campo eu poderia colocar o Sandro, volante campeão da Libertadores em 2006. Eu poderia colocar o Dunga, que passou rápido pelos profissionais, formado no Beira-Rio, que brilhou na seleção brasileira. E acho que rivaliza ali com o Batista. Acho que o Batista jogou mais bola que o Dunga. Tá? Mas o Dunga, em termos de títulos, tem uma trajetória capitão do Tetra, né? Então, eu fiquei nessa dúvida aí, mas optei por Batista. Caçapava, grande marcador, sai do Inter para o Corinthians, uma negociação que envolveu a vinda do lateral esquerdo Cláudio Mineiro, que depois, em 79, foi campeão brasileiro naquele time invicto, mas poderia aparecer esses jogadores aí. Vamos para o ataque. Rafael Sobis. Rafael Sobis jogou no Inter em 3 momentos, 2004 a 2006, depois de 10 a 11 e voltou em 2019. Ele participa ativamente das 2 Libertadores do Internacional. No Mundial em 2006 contra o Barcelona ele não estava, ele foi vendido, mas participou ativamente de 2 Libertadores, gols em finais. E o grande jogo da história do Internacional, que foi contra o São Paulo no Morumbi, o primeiro jogo da finalíssima de 2006, São Paulo à época o campeão do mundo, ele foi o protagonista do grande jogo, na minha opinião, o maior jogo da história do Internacional, a vitória do Inter sobre o São Paulo 2 a 1, depois o título conquistado e confirmado com o 2 a 2 no meio de semana em Porto Alegre. Rafael Sobis, vários jogadores poderiam aparecer ali, jogadores de lado, o Tyson, o Luiz Adriano, poderia aparecer ali também, e outros tantos que... Ainda no meio campo, Daniel Carvalho, lembrei agora, poderia estar também no meio campo do Inter. Rafael Sobis e Alexandre Pato. O Pato disputou com o Nilmar aqui na minha seleção. Nilmar de passagens exitosas pelo Internacional, conquista Campeonato Gaúcho, semifinalista da Libertadores em 2015 como protagonista.
O Pato ganha 2 títulos representativos, especialmente o Mundial em 2006, gol na semifinal, participação ativa contra o Barcelona. Recopa em 2007, depois foi vendido, 20 anos, começando na carreira a despontar. O Pato é óbvio que ele nunca foi o jogador do qual todo mundo esperava, mas acho que a trajetória dele, o Nilmar jogou uma Copa do Mundo, acho que a trajetória do Pato, acho que o Pato tinha mais talento que o Nilmar. E o técnico Mano Menezes passa pela base do Internacional, não treinou o profissional ainda, mas passou pela base. Então Mano Menezes é o meu treinador. Vamos colocar o time do Inter no papel aí. Tafarel, Cláudio Duarte, Aloísio, Mauro Galvão e Branco, Batista, Falcão, Jair e Carpegiani, Rafael Sobis e Alexandre Pato, técnico Mano Menezes. Este aí é o meu melhor Inter de todos os tempos, exclusivamente com jogadores da base. Esta é a minha seleção da base do Inter. Ou seja, pegando todos os jogadores que passaram pela base do Internacional nos últimos 50 anos, este é o meu Inter. Esta é a minha seleção da base do Inter. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.